Eu vou fazer aqui a leitura para a gente, tá? Então, ó, Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, a gente viu no texto lá de Êxodo, capítulo 16, que o sábado é o dia do Senhor, que sábado é do Senhor. E aqui em Marcos capítulo 2, verso 27 e 28, o próprio Jesus, ele se apropria desse dia. Porque ele diz o quê? O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, se o Filho do Homem, esse sendo o Senhor, né, do sábado, o dia do Senhor é o sétimo dia. Tá bom? Então, esses são os dois conceitos que nós encontramos aqui a respeito do dia do Senhor. O primeiro conceito escatológico, com relação ao dia do juízo final, e o conceito como sétimo dia, tá certo? O dia do Senhor como sétimo dia. E aqui é interessante que Jesus ele vai fazer um comparativo quando ele vai falar a respeito do sábado, né, dizendo que é de propriedade dele, pertence a ele. Ele, no verso 27, ele vai remeter o estabelecimento do sábado à criação. Ele diz, ó, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o dia do Senhor, ele foi estabelecido para o homem, e não o homem foi estabelecido para o dia do Senhor. Ou seja, a origem do dia do Senhor, como o sétimo dia, Cristo ele aponta lá para a criação. Tá certo? Lá para o Gênesis, lá para o início. E quando a gente vai, né, seguindo essa orientação de Cristo para Gênesis no capítulo 2, no verso de 1 a 3, olha o que está escrito lá. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Gênesis capítulo 2, do verso 1 a 3. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou. Nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então lembra que Jesus falou? A origem do sábado está onde? Lá na criação. Ele foi criado por conta do quê? Do homem. Tá certo? E aqui em Gênesis, no capítulo 2, no verso de 1 a 3, a gente vê, de fato, o estabelecimento do sábado. O sábado ele foi estabelecido logo após os 6 dias de criação. E aqui fica evidente que o sábado, o dia do Senhor, ele é o sétimo dia. Porque no verso 2 é claro, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou. Ou seja, aqui, Deus ele torna claro para a gente que existe sim o dia do Senhor, esse dia do Senhor ele remete à criação, e esse dia do Senhor ele é o sétimo dia. Tá certo? Não tem dúvida com relação a isso. E aí um ponto ele fala, por que que o sábado então ele foi estabelecido? Olha o que diz pra gente lá no verso 3. Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ou seja, o dia do Senhor ele é estabelecido porque nesse dia Deus ele descansou de toda a obra como Criador ele fez. Toda a obra que ele fez como Criador. Então esse dia agora é uma celebração da sua criação. Tá certo? Então a gente percebe aqui, nos 6 primeiros dias, Deus sempre está criando. Então haja luz, né? Faça separação entre as águas, faça surgir as árvores e todas as gramíneas, etc., e a porção seca, tá certo? Os luminares no céu, depois os enxames de peixes nas águas, as aves nos céus. No sexto dia, Deus ele vai criar os animais selváticos, vai criar também o homem e a mulher, ou seja, em 6 dias, Deus sempre ele está o quê? Criando. Criando. E aí chega no sétimo dia, o que ele faz? Ele continua criando? Não. Aí ele cessa o seu trabalho. Tá certo? Ele cessa o trabalho. O descansar aqui, que é apresentado para a gente em Gênesis capítulo 2, é cessar o trabalho. Que trabalho que Deus cessou aqui? O trabalho de Criador. Então ele cessa o trabalho da criação e agora estabelece esse dia como um dia de celebração por toda a criação que foi feita. E nesse dia, Deus ele vai estabelecer 3 marcas. Olha que coisa fantástica aqui. Primeiro, ele descansa. A gente viu, certo? Cessou o trabalho. Depois, ele abençoa o dia sétimo e faz o quê? Santifica. Então, ele descansa nesse dia, ou seja, ele cessa o trabalho, ele tomou alento, ou seja, ele terminou a sua obra de criação e agora ele se regozija com tudo aquilo que foi criado. Depois, ele abençoa, ele coloca uma bênção especial sobre esse dia, o sétimo dia, o dia do Senhor. E por último, ele santifica.
Ou seja, ele separa, ele coloca à parte, ele destina esse dia como santo. Ele destina esse dia para uso religioso. Tá certo? E aí a gente faz a pergunta: se Deus separa esse dia para uso religioso, ele separa esse dia para uso religioso de quem? Da criação, das criaturas. Lembra que Jesus falou? O sábado ele foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, quando Deus santifica esse dia, o sétimo dia, ele está santificando para quem? Para o homem. Tá certo? Ele está separando esse dia como uso santo, como uso religioso para quem? Para o homem. Isso que é fantástico. Porque esse dia de regozijo, de alegria, em que Deus se alegra por ter terminado a criação, nesse dia ele convida ali Adão e Eva para celebrar com ele esse dia. Para se regozijarem, para se alegrarem na criação que foi feita. Para passar um momento de comunhão, de adoração junto com o Criador. E é por isso que a gente consegue entender as palavras de Jesus lá em Marcos. O sábado foi estabelecido por causa do homem. O quê? Deus estabeleceu esse dia, separou para que toda a criação pudesse parar, acalmar, fugir da correria e neste momento pudessem tomar alento, receber as bênçãos de Deus que ele depositou sobre esse dia e também utilizar esse dia para adoração, para o quê? Para uso religioso. Tá certo? Então a gente vê que aquilo que Cristo falou lá em Marcos remete totalmente à criação. O dia do Senhor como memorial dessa criação realizada por Deus. E aí avançando aqui, a gente percebe, né? Em cada dia Deus criou algo, mas no sétimo dia ele não cria nada. No sétimo dia, em vez de criar algo, ele estabelece o sábado como um memorial de tudo aquilo que foi criado anteriormente. Tá certo? Então, aqueles conceitos que a gente viu inicialmente, o dia do Senhor como o dia de juízo, como o dia de julgamento, é bíblico. E o dia do Senhor como o sétimo dia, como o dia separado por Deus, no qual ele descansou, abençoou e santificou, também é um conceito bíblico. Muito bem. Então, olha o que diz aqui para gente esse texto aqui. Deus estabeleceu o ciclo semanal de 7 dias, que não é regido por nenhum astro. Ou seja, o ano, quem rege o período de um ano é o Sol, tá certo? É o tempo que a Terra, né, dá a volta em torno do Sol. O que rege os meses? 30 dias, né, de acordo com o calendário lunar. 30 dias para cada mês. É a Lua, ela que vai reger o mês. Agora, o que rege a semana? Tem algum astro que vai reger a semana, o período de 7 dias que foi estabelecido na criação? Ou seja, não existe nenhum astro, nada que possa interferir ou determinar esse período de 7 dias. Esse período de 7 dias foi estabelecido pelo próprio Deus. Ele que firmou esses 7 dias. E ele permanece inalterado desde a criação. Teve até uma época na Revolução Francesa, né, que eles quiseram fazer uma semana de 10 dias, mas aí não deu certo. Eles acabaram voltando para os 7 dias. Por quê? Foi algo que o próprio Deus estabeleceu, tá certo? E ele estabelecendo no sétimo dia, o dia do Senhor, ele não iria permitir que esse dia ficasse o quê? Esquecido, ficasse obliterado, tá certo? Pelos homens, ou de alguma maneira querendo, né, pisar esse dia ou tirar esse dia da semana. Então, se não unicamente por sua palavra e vontade, esse dia estabelecido na criação deveria ser para sempre uma lembrança para o homem de que existe um Criador. A cada 6 dias de trabalho, cessar suas obrigações seculares no sétimo dia testemunha a respeito do memorial da criação. Ou seja, cada vez que nós celebramos o sábado, o sétimo dia, descansando, recebendo as bênçãos desse dia, santificando esse dia, nós estamos o quê? Sendo testemunhas de que existe um Deus criador. Tá certo? Porque não tem nada que possa dizer que o sétimo dia, o sábado, o dia do Senhor é sagrado, a não ser o Deus que o estabeleceu. E esse Deus é o que criou todas as coisas. Citando aqui Martinho Lutero, ele diz o seguinte: conclui-se a partir disso, disse ele, que se Adão houvesse permanecido em sua inocência, ainda assim teria santificado o sétimo dia, ou seja, naquele dia ensinaria seus filhos e os filhos de seus filhos qual era a vontade de Deus e como ele deveria ser adorado. Louvaria a Deus, daria ações de graça e apresentaria ofertas. Nos outros dias lavraria o solo e cuidaria do gado. Ou seja, o próprio Martinho Lutero ele fala, lá em Gênesis capítulo 2, verso 3, que o sábado sendo dado como um presente para a humanidade, mesmo que Adão ali tivesse permanecido na sua inocência, sem pecado, ele iria transmitir esse ensinamento, esse preceito do dia do Senhor para
toda a sua posteridade, tá certo? Para toda a sua descendência. Nos 6 dias ele iria lavrar o solo, ia cuidar do gado, mas no 7º dia ele iria separar para adoração. Agora, olha só que interessante, vamos avançar aqui no nosso estudo. Segundo J.M. Andrews, a declaração abençoou Deus o 7º dia e o santificou não é, na verdade, um mandamento para a sua observância nesse dia, mas sim o registro de que tal preceito foi dado a Adão. Pois, como Criador, separaria para uso santo o dia de seu descanso se aqueles por quem o dia seria usado não soubessem nada a esse respeito? Ou seja, será que Deus ele iria separar o 7º dia para uso santo, tá certo? O dia do seu descanso, e não iria comunicar a ninguém isso? Que foi o que a gente viu, né? Deus falou. O próprio Senhor Jesus ele disse: o sábado ele foi estabelecido por causa do quê? Do homem, tá certo? Então Deus tornou conhecido a Adão que o 7º dia, o sábado, o dia do Senhor, deveria ser um dia ali para ser santificado, tá certo? Mas quando nós olhamos aqui em Gênesis, no capítulo 2, verso 3, esse não é um mandamento. Ele é um preceito, tá certo? E o que é o preceito? O preceito é uma norma, é uma regra de prática. Não é uma lei, mas é algo que foi, olha, faça isso, tá certo? E isso foi dado a quem? A Adão. Aqui no comentário bíblico do Dr. Land, no volume 1, na página 197, ele diz o seguinte: se não tivéssemos nenhuma outra passagem além de Gênesis capítulo 2, verso 3, não haveria dificuldade em deduzir a partir dela um preceito de observância universal do sábado, ou 7º dia, para ser dedicado a Deus como tempo santo por toda a raça, para quem a terra e a natureza foram especialmente preparadas. Sem dúvida, os primeiros seres humanos devem ter ficado sabendo disso. As palavras santificou não fariam sentido de outro modo. Elas seriam destituídas de qualquer significado, a menos que tivessem sido dirigidas a alguns que receberam a ordem de santificá-lo. Percebe? Então, quando Deus diz ali que ele santifica esse dia, tá certo? Ele coloca, né, a sua bênção e santifica esse dia, ele santifica para alguém, tá certo? Ele tem que santificar para alguém. E para quem que ele santifica esse dia? Para as criaturas, para quem ele havia criado. Adão e Eva como representantes do quê? De toda a humanidade. E esse preceito ele deveria ser o quê? Passado adiante por toda a descendência de Adão e Eva. Tá bom? Então aqui o próprio Dr. Land diz que o preceito de observância do sábado ele é um preceito o quê? Universal. Tá bom? Então vamos avançar aqui no nosso estudo, onde diz o seguinte: aqui a gente pode entender que no 7º dia, ali, Deus sentou com Adão e Eva e passou esse preceito para ele, tá certo? Ensinou ele a respeito do dia do Senhor. Deixou muito claro para Adão e para a Eva que esse dia deveria ser um dia o quê? De descanso, deveria ser um dia para receber as bênçãos de Deus e deveria ser um dia separado para uso santo. E ele passou, ele transmitiu esse preceito para o nosso pai primeiro lá, Adão.